Olá, amigos. Bem-vindo à TVAL, a TV dos catarinenses e o programa Política em Foco. Programa que reúne jornalistas de todas as regiões do estado, com diversos saberes para falar dos assuntos que impactam a vida dos catarinenses e também o que movimenta a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a Casa do Povo. E mais uma vez, tenho o privilégio e o prazer de estar com vocês ao lado de dois grandes amigos e dois grandes colegas. Paulo Rolenberg, da ND. Tudo bem, Paulo? Que bom te encontrar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, de estar aqui ao seu lado e compartilhar aqui informações para o telespectador da TV Alesc. E também conosco Denis Luciano, diretamente de Criciúma, lá do sul do estado, jornalista da Rádio Cidade e também da NSC. Tudo bem, Denis? Como é que está o amigo? Tudo bom, Fabiano, Paulo, amigos, um abraço. Vai ser certamente mais uma rica oportunidade para falar de Santa Catarina. Sem dúvida alguma. E nós estamos num mês muito importante. Estamos além do mês do Novembro Azul, estamos no mês em que nós temos o feriado da Consciência Negra, o dia 20 de novembro. Desde 2023, nesta data é feriado nacional e é uma data de conscientização. Porque na década de 70, um grupo de historiadores conseguiu, através de suas pesquisas, identificar a data em que Zumbi dos Palmares, líder africano, foi morto. E por conta disso, foi através de muita discussão e de muita luta, eu até diria desta forma, que a data foi rememorada. E a Assembleia Legislativa não poderia ficar de fora dessa discussão, não poderia ficar de fora de rememorar ou pelo menos trazer à reflexão essa situação que abrange a população negra. E por isso, a Alesc está recebendo a exposição Ibatã, Raízes Afro-Catarinenses, que é um mergulho sensível na ancestralidade negra presente na formação, especialmente da Grande Florianópolis. Essa mostra, que homenageia Zumbi dos Palmares e também toda a população negra catarinense, é desenvolvida pelo historiador e pesquisador Fábio Garcia, que criou um banco de dados genealógico destinado a reconectar a população negra da Grande Florianópolis às suas origens africanas. Uma exposição muito legal, uma exposição muito bacana que você pode prestigiar lá no hall da Assembleia. Agora, Paulo, não vamos deixar de falar desse tema porque eu considero muito importante. E a Assembleia participar, trazer o tema para a sua casa, através de exposição, através da elaboração de projetos de lei e da discussão, é importante para nós mitigarmos crimes como injúria, o racismo e cada vez mais nos tratarmos como seres humanos. Com certeza, Fabiano. Eu sou um bisneto de escravo, né? E tem origem, né? Origem negra. E é um momento, é um mês, né? Uma data de conscientização, né? O Brasil é um país negro, né? Um país pardo. E Santa Catarina não pode ficar fora disso. Convivemos um racismo estrutural, né? Isso é inegável. A gente não pode fugir disso. E tem que se discutir dentro do legislativo, tem que se discutir com propostas, tem que se discutir dentro das escolas, é o berço de toda essa discussão, né? Você até minimizar o preconceito racial, para parar de acontecer casos que a gente não pode considerar casos isolados. São casos que acontecem com frequência, alguns expostos, outros não, mas o negro, ou até o próprio pardo, ele convive com isso diariamente, né? O que eu digo é aquele que está ali num evento, está com a camisa branca, é sempre o garçom. Ele nunca é um convidado. Então, são esses tipos de discussão que a gente merece uma atenção. Sem dúvida. Já que você falou de dados, o Brasil ele possui 45,3% da sua população que se declara parda e 10,2% da sua população que se considera ou que se afirma negra.
Em Santa Catarina, para nós trazermos uma estatística de uma forma muito simples, a cada 4 catarinenses, um é pardo ou é negro. E tem essa questão, Denis, do racismo velado. Eu creio que isso deve ser o pior dos piores tipos de tratamento a um ser humano. Olha, Fabiano, quem ouviu e prestou um pouco de atenção no que o Paulo acabou de dizer sobre você chegar num evento e observar que aquele cidadão de camisa branca que está servindo os demais, via de regra é um negro, quem ouve isso e não se cala para uma reflexão sobre essa visão tacanha de sociedade, né, em que a gente ainda mede pela cor da pele, quem não parou para refletir em cima dessa fala que o Paulo acaba de fazer, no mínimo está morto por dentro, né? Porque isso aqui toca fundo, toca fundo. Você ouvir isso de alguém que certamente, o Paulo está aqui para contar situações, né? E certamente vai contar, a gente conversou um pouco sobre isso fora do ar antes de começar o programa. E enquanto o Paulo falava aqui, eu pensava que a Assembleia Legislativa tem um papel histórico nisso tudo que carrega o nome de Antonieta de Barros. Não tem como a gente ter essa conversa sem citar a riqueza que foi para a nossa história ter Antonieta de Barros. E pensar o seguinte, se hoje o racismo estrutural e o racismo velado aí estão como tristes e criminosas realidades, imagina o que era na época da professora Antonieta ao se tornar deputada estadual. O pioneirismo dessa figura histórica, né? Então penso que só aí nós já temos uma prova contumaz do quanto o poder legislativo, enquanto representação popular, tem um papel decisivo nessas políticas. Por mais que a mudança plena não tenha ocorrido ainda, mas lá com Dona Antonieta chegando na Assembleia Legislativa, nos anos 30 e 40, começa essa mudança. Que é uma mudança ainda em curso e ela é tão lenta e por uma razão histórica. Porque a escravidão aconteceu de uma forma tão institucionalizada no Brasil que não é em poucas décadas que vai se resolver isso. Por isso que as políticas afirmativas, Fabiano e Paulo, elas têm que continuar existindo. E já que falamos de racismo estrutural, o professor Silvio Almeida, ele comenta que o racismo é decorrência da própria estrutura social. Ele, na sua obra, ele alcunha este conceito. Ele entende que é o modo com que se constituem as relações políticas, econômicas e familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo estrutural, conceitualmente fazendo um avanço ao que o racismo seria uma atitude individualista ou por conta de uma situação da própria estrutura social. E, infelizmente, Paulo, a gente vive numa sociedade que fala bastante sobre não ser racista, nós falamos que, e nem se julgamos racistas, né? Ninguém se julga racista, mas infelizmente ainda não conseguimos avançar e introjetar isso dentro de nós sobre a importância de nos tratarmos como verdadeiros seres humanos, como irmãos, como iguais. E olha só, um dado interessante, eu gosto muito de números, né? Segundo o índice Folha de Equilíbrio Racial, o país deve levar 116 anos para que pretos e pardos tenham acesso às mesmas oportunidades que brancos. Poxa, me chamou muito a atenção. É como completar o que Denis falou, né? A escravidão, o fim da escravidão, ela é ainda muito recente, né? E como diz os dados aí, são 100 e poucos anos para você conseguir mudar isso, né? Mudar toda essa história de preconceito, de escravismo, né? com o povo negro. Mas eu acho que são passos, que têm que ser dados, mas isso tem que vir interno também. Eu acho que é uma geração, temos que construir uma nova geração que trabalhemos com essa diminuição de preconceito. Porque está enraizado na sociedade, até eu costumo brincar, que não é uma brincadeira boa, mas eu costumo brincar que às vezes tem negro que diz, olha esse pretinho, até o próprio negro tem
tem essa coisa de resistência com o próprio de raça, né? Então, eu acho que essa formação tem que vir a vinda ali de baixo. Eu entendo que para esses adultos, para esses mais velhos, é muito difícil mudar essa mente de que preto é isso, é desvalorizado, negro é desvalorizado. É muito difícil, eu acho muito difícil mudar. Mas eu confio muito, acredito muito nessa nova safra que está vindo por aí. Agora, perguntas ao Paulo Rollenberg. Até se me permita, Paulo, entrar nesse tema tão pessoal contigo, mas eu creio que o teu depoimento como sergipano, como bisneto de escravos, eu acho que a tua fala tem muito mais peso do que a minha ou que a do Denis. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre como é ser negro numa sociedade ainda bastante racista, que eu creio que você deva ter muitas histórias ou deve ter ouvido muitas histórias, se compadecido com muitas histórias, muito próximas a ti, inclusive. Um fato que me mexeu muito, esse fato recente na ressacada, eu até imaginei que não fosse mexer tanto, mas aquele vídeo, quando eu vi, mexeu demais, assim, porque são irmãos do norte, né? São irmãos do norte. Sou nordestino, né? Estamos ali quase vizinhos, mas é um preconceito que divide o país. Eu acho que não é só um preconceito racial, é um preconceito de região. O sul, de lá para cima é o norte, o próprio nordestino também, de lá do Rio de Janeiro para baixo, São Paulo para baixo, é o sul. Mas eu já sofri várias, assim. Eu digo que eu tenho muita sorte ainda, felicidade, que aqui em Santa Catarina foram comigo, acho que eu conto nos dedos que eu tive problemas. Eu me vejo como exemplo de um vencedor, né? Hoje eu sou colunista político, né? Que é um cargo do grupo ND, né? Um grupo gigante em Santa Catarina. Eu venci, mas quantos outros ficaram para trás por causa da pele, porque é nordestino, porque é do Pará, porque é do Amazonas. Então, eu me sinto vencedor. Mas isso não me dá o direito também de que eu não possa brigar. Eu tenho que brigar, eu tenho que usar o meu espaço, o espaço que eu tenho, para justamente entrar nessa briga. Entrar nessa briga de que não é a cor da pele, não é a região de onde você vem, que você é pior ou melhor do que o outro. Vocês devem ter acompanharam em nossa audiência também, nós tivemos uma situação recente que envolve a minha região, uma moça que eu conheço da cidade de Siderópolis, que é uma cidade vizinha a Criciúma, que foi eleita Miss Santa Catarina, uma moça negra. O que se fez com essa moça nas redes sociais, em termos de ataques covardes, baixos, colocando ela como alguém que não tivesse a condição de ser Miss pela cor da sua pele, pela questão étnico-racial, e aí estava aqui refletindo sobre a fala anterior do Fabiano, em que se a gente for levar o verbo em ambientes politicamente corretos em consideração, não existem racistas. Agora, quando abre um pedacinho da porta, o racismo, infelizmente, é como um mar de lama. E aí nós devemos, infelizmente, pegando o gancho do que o Paulo acaba de dizer, colocar que nós retrocedemos substancialmente no meio desse universo de guerrilha política, né? Porque, infelizmente, também a questão racial entrou no meio disso quando não deveria entrar. Quando, na verdade, a política deveria ser o grande agente de transformação disso. E aí eu tenho que, de novo, lembrar a memória de Antonieta de Barros, que foi um exemplo nesse sentido. Uma pioneira que tentou trazer para a arena política essa discussão, eu não diria só da valorização do espaço do negro, mas da emancipação do negro na nossa sociedade. Eu acho que esse é o grande estágio que nós precisamos alcançar. A emancipação no sentido de entender que ali está um ser humano provido das suas faculdades intelectuais absolutas e que ele tem, o negro, um tipo de vivência que inclusive o dá munições adiante daqueles que não são vítimas de racismo para vencer determinadas barreiras. E é nisso que, enquanto parte da maioria branca, eu me vergonho do racismo. E a injúria racial, elas podem ser denunciadas através do Disque 100. Disque 100. Denuncie a injúria racial, denuncie o racismo e faça parte desse movimento.
E, enquanto legislação, nós tivemos alguns avanços nesse sentido. Falamos há pouco na Desporte, né, Paulo? Uma situação terrível que aconteceu na ressacada e não foi a primeira vez que nós vivenciamos isso. Tem, inclusive, nos estádios, muita discussão sobre a prática destes crimes, que agora, com essa nova legislação, teve um aperto para as pessoas que cometem esse tipo de crime. Primeiro que é inafiançável agora, né? E é imprescritível, ou seja, não prescreve o crime. Além do mais, se for no universo dos esportes, a pessoa vai ter proibição de frequência, por exemplo, no estádio. Isso é importante também a gente falar. O deputado Mário Mota tem uma discussão que ele promove na Assembleia sobre a violência nos estádios. E isso também é uma violência. O racismo, a injúria racial nos estádios precisa também ser muito combatido. Eu acho que em todas as esferas da sociedade. Mas, Paulo, sobre políticas afirmativas para nós findarmos este bloco. É importante nós termos essas discussões, essas políticas compensatórias para que essa dívida que o Brasil carrega com essa população seja pelo menos mitigada, pelo menos em oportunidades, para que se criem espaços para a população negra. Sim, claro. Eu sou muito defensor das cotas raciais, porque você tenta corrigir não é um erro, mas problemas do passado de espaços que devem ser conquistados. Olha a dificuldade de um estudante entrar na universidade, né? Um estudante negro entrar na universidade. Por quê? Porque a base dele lá atrás ele não teve a mesma oportunidade do branco. Isso é mimimi, como dizem nas redes sociais, como dizem na internet. Não é mimimi. São políticas afirmativas. E merece ser discutida, merece ir para a briga, não a violência, mas a briga, a discussão. E isso tem que ser sempre. Enquanto a gente tem que conquistar espaço, conquistar a igualdade. E as políticas afirmativas, elas são essenciais para isso. O raciocínio é simples e é matemático. Você vai no ambiente de escolas municipais, estaduais, não é? Apanha lá as séries iniciais, apanha o ensino médio e observa o seguinte: conforme a localização dessa escola e o padrão dessa escola, qual a composição racial daquelas turmas? E aí você para e pensa, onde estão os negros? Quantas e quantas turmas de quantas e quantas escolas você conta nos dedos a quantidade de negros, e aí nós vemos uma desproporção com o número que você deu. Porque se de cada 4 catarinenses temos um negro, isso não está representado na sala de aula, muito menos na universidade. E estamos apanhando o exemplo de Santa Catarina. O Brasil tem situações díspares tanto quanto essa. Então, a política afirmativa ela é necessária enquanto uma política provisória, mas não um provisório de curto espaço de tempo. É um provisório que vai ter que ter a extensão dos 100 e poucos anos que você falou há pouco aí, eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque essas gerações de negros vão passar a ter acesso e aí vão criar um ambiente de transformação que no futuro se torna natural, mas que hoje ainda é necessário porque esse processo de equalização das oportunidades é muito recente. Então, eu penso que é extremamente preocupante quando a gente vê, por questões ideológicas, colocarem em jogo políticas afirmativas que são conquistas não de uma raça, mas de um país inteiro. Sem dúvida. Belíssimo bloco. Belíssima discussão, colegas. E, insisto, racismo e injúria racial é crime. Mas, além de ser crime, é um desprestígio ao nosso senso de humanidade. Somos todos iguais. Vamos para o intervalo e nós já voltamos com o Política em Foco, que na sequência vai falar de COP30. Estamos de volta com o nosso Política em Foco aqui na TVAL, a TV dos catarinenses, com a presença de 2 grandes amigos e 2 grandes colegas, Paulo Rolenberg e Denis Luciano. E o tema é COP30, este evento que acontece no Brasil, que organiza uma série de eventos e debates sobre as mudanças climáticas, e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina esteve presente
esteve representada e cumpriu com o seu papel de levar as experiências de Santa Catarina para o mundo e principalmente as experiências que atrelam os nossos casos exitosos de preservação e produtividade. Santa Catarina com esse estado pujante e desenvolvido economicamente. Denis, foi importante a Assembleia Legislativa estar no centro também dos debates. Eu quero dizer que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi modelo para a UNALE no seu documento base feito na COP. Isso demonstra que os deputados catarinenses e as comissões que se dispuseram fizeram o dever de casa. E nisso, Fabiano, eu vou dar um exemplo de uma das pautas que a Assembleia Legislativa Catarinense levou para a COP por intermédio da liderança do deputado Mauro de Nadal. O deputado Mauro, entre as exposições feitas lá, ele colocou o seguinte: olha, historicamente lá no meu estado, o agricultor, pela condição da sua época, ele derrubava para plantar, ele desmatava para plantar. Com o passar do tempo, ele percebeu que ele não precisava fazer isso, que ele tinha o solo arável e que ele deveria ter perto dali o solo com a mata nativa ou a mata recomposta. E aí ele começou a ser o agricultor cidadão na perspectiva verde, e isso já tem décadas, né, que faz as duas coisas, que planta de forma responsável, usa cada vez menos defensivo agrícola para não poluir o rio que passa ali do lado, e também mantém a mata, mantém a condição original na medida do possível e, quando não mais possível, recompõe. E que isso antecipou em décadas essa discussão de agora dos créditos de carbono. O agricultor de grande parte do interior catarinense dá aula, é pós-graduado, é doutorado, é doutor nisso, né? De entender essa conexão entre o solo, o ambiente, a sua sobrevivência e a necessidade do verde. O verde não passou a ser um critério ou um incômodo, como era antes, ou um número. O verde passou a ser um critério, o verde passou a ser um aditivo. E quando o deputado Mauro leva isso, ele leva a inteligência do campo catarinense para um palco internacional. Então eu acho que só por esse aspecto, que foi um dos muitos que o deputado Mauro expôs muito bem lá, eu acho que só isso já justifica esse posicionamento de dizer o seguinte: olha, o parlamento catarinense mostrou o que se espera de um parlamento em ocasiões como essa, que é trazer a base, o que acontece lá no seu interior, na sua representação, de bom exemplo. E esse é um excelente exemplo do nosso estado. Sem dúvida. E 2 documentos foram apresentados. O primeiro deles pelo deputado Marquito, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Lá ele apresentou o relatório A Terra Pede Cuidado, Contribuições de Santa Catarina em Tempo de Emergência Climática. Um documento que fala de justiça climática, de transição energética, educação ambiental, financiamento climático, também áreas protegidas e outros temas conexos. E o deputado Mauro de Nadal fez o lançamento de uma obra chamado Santa Catarina, Produção e Preservação Caminham Juntas. E como já falado pelo Denis, Paulo, um dos assuntos é justamente esse, o pagamento por serviços ambientais que está tanto no Código Florestal Catarinense quanto no Código Florestal Brasileiro. E é um incentivo, né? É aquela coisa quando a gente fala, fazendo uma comparação meio esdrúxula, mas assim, é aquela comparação, a multa vale a pena, só paga quando é multado. Então, essa coisa da compensação, de você preservar e ter a compensação financeira, é muito louvável, porque você acaba, você estimula, né? Você estimula, porque o meio ambiente, ela sempre, a gente já foi até discussão aqui nesse programa, ele sempre foi tratado, essa coisa de conservação do meio ambiente, sempre foi tratado com um certo preconceito, né? Isso é coisa de ambientalista, a gente tem que desmatar, a gente tem que... E aí Santa Catarina dá esse exemplo de que você pode plantar e pode manter a mata nativa ali ao seu lado. E você compensando os municípios, né, nessa preservação, o próprio agricultor, é um exemplo que você acaba... tem uma grana, né? Você move também, né? O dinheiro também move o mundo, né? E é importante, eu acredito que é uma boa iniciativa de você compensar. Sem dúvida. E o agricultor, por exemplo, o proprietário rural, né, ele precisa apresentar uma reserva legal e uma área de preservação permanente.
Se cortar um córrego, um rio, né, independente do tamanho, ele vai ter que deixar pelo menos 30 metros deste córrego d'água para a preservação dessa água. Ele, enfim, precisa cumprir uma série de exigências que muitas vezes as cidades não atendem, né? As cidades deixam muito a desejar nesse sentido. Mas nessa discussão, Denis, do pagamento por serviços ambientais, que a gente sempre fez, a gente perguntava de onde vem o dinheiro. Talvez o crédito de carbono, a certificação de crédito de carbono, já que agora nós temos uma lei nacional que explica, ou pelo menos coloca como podem ser adquiridos ou vendidos esses créditos de carbono, especialmente para as potências mais poluentes, a exemplo da China, a exemplo de potências econômicas mais desenvolvidas, isso pode ser um grande caminho, não é? Com certeza, é uma fonte substancial e é também uma solução para as potências, né? Porque, vamos lá, esses regramentos, que eu não diria mais rígidos, mas esses regramentos que são compatíveis com os tempos atuais, porque não podemos continuar desenfreadamente destruindo o planeta sem achar que a conta vai chegar, né? E a conta vai chegar primeiro para quem destrói mais. E é quem destrói mais que, via de regra, tem mais recurso. E tendo mais recurso, uma política como a compensação de crédito de carbono é um achado. Agora, quem é que tem a condição de fornecer a matéria-prima para isso? Países como o Brasil. O Brasil pode ser um grande líder nisso, né? Em função do que já tem de verde e em função da facilidade que o Brasil tem por sua característica de solo, clima, consciência. Veja o exemplo do agricultor que a gente trouxe aqui. E aí, nisso, Fabiano, eu coloco um aspecto, um dos tópicos que o deputado Marquito levou para a COP, educação ambiental. Veja que a sistematização disso e a manutenção dessas políticas para o futuro dependem do quê? De gerações futuras comprometidas com isso. E quando você cria um ambiente de educação ambiental, no nosso tempo escolar não se falava nisso. Era a época em que os nossos pais, quando iam para uma mesa de discussão em que se tratava sobre preservação ambiental, não faltava um para levantar a mão e dizer, ecochato, né? E a nossa geração é que começa, felizmente, a virar essa chave e entender que não existe ecochato, que existe sim quem se preocupa mais e menos com o ambiente. E aí entra a educação ambiental como um parâmetro curricular fundamental para que formemos futuras gerações comprometidas com essa indústria econômica que pode e deve caminhar de mãos dadas com o progresso ambiental. Eu vejo o progresso no meio disso tudo e a educação ambiental é a chave para garantir isso. Sem dúvida. Tem um aspecto econômico que também merece ser abordado e levantado. Durante a COP30, empresas de Santa Catarina foram cases mostrando como é possível também produzir, ser eficientes, economizando energia elétrica e até mesmo vendendo créditos de carbono. E a gente tem empresas, indústrias em Santa Catarina que estão transformando dificuldades em oportunidades, ô Paulo. Eu cito um exemplo também bem legal, é um exemplo, acho, nacional, é a indústria da madeira. Eu conheci de perto o trabalho feito ali na região ali da Serra e a gente sempre tem aquela imagem de que a madeireira só para derrubar madeira e mais nada. Mas você vê esse trabalho ali de reflorestamento, todo um planejamento de que, olha, esse espaço aqui eu corto, mas eu replanto, eu corto. Me surpreendeu, assim, eu tinha essa imagem negativa dos madeireiros, né? Eu acho que vem do nosso tempo, dos pais ali, né? Não, madeireiro é só para destruir e levar nossa madeira, o pau-brasil embora, né? E eu acho que é um muito bom exemplo. Eu vejo os exemplos também de meio ambiente vindo lá do oeste em relação ao monóxido de carbono, né? O tratamento das fezes dos animais, né? Dos porcos. São muitos bons exemplos que têm saído da indústria catarinense. A transição energética justa, também citada aqui numa das pautas que Santa Catarina levou para a COP, ela traz no seu escopo também a compensação ambiental e, diante disso, a criação futura de um cenário para créditos de carbono, tanto para adquirir quanto para gerá-los. E aí eu dou o exemplo das regiões mineradas lá do sul de Santa Catarina. Nós temos um passivo ambiental tremendo que vai
gradualmente se corrigindo diante de técnicas modernas e não vai mais se criando esse passivo com a aplicação de políticas atuais, mais compassadas, com o que as prerrogativas ambientais estabelecem. E aí, nessa recuperação, o que se faz nesses locais? Se cria no entorno um cinturão verde e, às vezes, em cima, já conseguimos, né? Está lá o rejeito do carvão enterrado. Não tem como dar um outro jeito nele, mas em cima você vai ver uma capa verde. Isso já é comum em muitas áreas. Então, isso é o quê? Resultado dessa nova perspectiva em que o desenvolvimento não pode ser freado. Ele é irreversível, mas ele pode acontecer num ambiente saudável, num ambiente plausível com o respeito ao meio ambiente. E a gente tem visto isso, temos bons exemplos em Santa Catarina, então a gente não pode ver de todo errado. Quando a gente vê análises nacionais e internacionais da COP, né, por vezes se coloca uma certa perda de tempo ou uma certa irrelevância do ponto de vista da presença de grandes lideranças. Isso de fato aconteceu, mas eu penso que para nós brasileiros, enquanto ambiente para exposição daquilo de bom que fazemos, até numa perspectiva de autoestima, valeu muito. Sem dúvida alguma. Colegas, o programa passa rápido, porque com a presença de vocês, nosso programa fica brilhantado. Muito obrigado, meu caro Paulo Urlenberg, que bom vê-lo bem e até uma próxima. Eu que agradeço, né? Agradecer a você, Fabiano, pela essa apresentação, né? Me botou aqui em mau lençol de vez em quando, fiquei até um pouco emotivo. E Denis também, sem comentários, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelos dois, né? E mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Denis, muito obrigado, sucesso, bom ver o amigo. Igualmente, bom ver os amigos e que pautas relevantes hoje tratamos, né? Da questão étnico-racial e também da questão ambiental. Creio que compartilhamos um bom debate para Santa Catarina. Não há dúvida. E se você perdeu o programa de hoje, você pode ir no canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e conferir não só o Política em Foco, como todos os demais conteúdos e programas que são veiculados na TVAL, a TV dos catarinenses. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.